Namastê, gente, seja bem-vinda aqui ao Gayatri Astrologia Védica, ao GORI, também Astrologia Védica. O Gayatri Astrologia Védica é por onde eu faço as consultas de mapa, seja para ver, né, o seu mapa natal, a sua história com a sua vida financeira, com a sua carreira, enfim, relacionamentos. E agora também eu estou passando a oferecer já em breve a leitura do mapa, como é a sua espiritualidade de acordo com o mapa, onde a gente faz essa leitura através de um mapa divisional que a gente chama de D20. E na Glória Astrologia Védica é onde eu ensino astrologia védica e até algumas pessoas me perguntam, Cris, e aí, né, assim, eu vou aprender astrologia védica, seja, né, para usar comigo mesmo, ou então para usar com outras pessoas, sim. Pelo menos ficando um ano direto na comunidade, com certeza você vai ter muitas ferramentas de análise e muitos conceitos práticos para você, teóricos e práticos para você aplicar no seu mapa. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre eclipse, né? Então, no Brasil, como vocês podem ver, essa minha tela do computador, eu tô aqui, eu uso o software Devaguru, inclusive isso é uma das perguntas que as pessoas às vezes me fazem. Eu utilizava outro software, o Parashara, que é um software muito bom também, mas eu acho ele, em termos de custo, ele é bem mais caro. Hoje, atualmente, eu não sei se ele está vendendo ainda só, você compra uma vez ou tá por assinatura, mas eu, desde que eu comecei o meu curso aqui na Índia de Parashara, eu tenho usado muito o Devaguru e eu gosto bastante dele. E aqui, então, vocês podem ver, eu vim falar hoje sobre o eclipse que vai acontecer no Brasil no dia 14, na verdade, na madrugada, né, do dia 14, ou seja, a partir da meia-noite 57, isso São Paulo, obviamente, quando a gente muda a cidade, quanto mais longe de São Paulo esse horário vai ficar maior, com maior diferença, e quanto, obviamente, mais perto, praticamente a diferença são de poucos minutos. Bom, gente, então nesse eclipse lunar que está acontecendo, inclusive tem um outro vídeo aqui no YouTube onde eu falo somente sobre os eclipses, não especificamente como eu estou mostrando aqui, mas eu falo o que é um eclipse lunar, o que é um eclipse solar, o que se faz, o que não faz, né? É interessante, os eclipses sempre vêm em pares e ele vem com diferença de 15 dias, ou seja, a gente espera no próximo dia 29 de março, a gente vai ter um outro eclipse que vai ser o eclipse solar. Então, se você olhar aqui, esse é o mapa com o design do norte. Aqui são mapas divisionais, eu estava só dando uma olhada em outras questões. E então aqui a gente tem o mapa do horário onde o eclipse acontece, né? Aqui, para quem nunca viu, então a gente tem aqui, né, casa 1, onde está a S ascendente, e aí a gente vai no sentido anti-horário, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11, casa 12. Naturalmente, dependendo da regência pela qual o seu mapa está passando agora, ou seja, o planeta que está regendo a energia aí do seu mapa, o planeta que a gente chama de Mahadasha e o Antardasha, que é o segundo planeta, isso vai fazer mais diferença ou não, né? Porque, obviamente, o eclipse vai acontecer em alguma casa, e aí, inclusive, se é na primeira casa, uma questão, se é uma na segunda casa, outra questão, se é na terceira casa, aí vem outras questões também. Praticamente, o eclipse está acontecendo no final. O eclipse, quando ele começa, se você observar aqui o início do eclipse, à meia-noite, 57 e 30 segundos da manhã, você vai ver que a Lua, né? A gente está falando de um eclipse lunar, ela tá lá quase no limite entre Leão e Virgem. Leão, signo número 5, e Virgem, o signo 6 é o número de Virgem. Obviamente, né, onde o eclipse vai acabar acontecendo em maior parte vai ser em Virgem, mas ele começa quando a Lua está entrando ainda lá no limite para chegar em Virgem. E lembrando que toda vez que a gente tem um planeta
que está no limite, e aí a gente tem vários conceitos, a gente fala que tem Sandhi, a gente fala que tem Gandanta, a gente fala que está em Sankranti, se for o Sol. Então, quando o planeta está muito perto do limite entre uma casa e outra, a gente sempre fala que é um local de instabilidade, de indecisão. Então, todo planeta que está a certos graus, muito perto do limite da outra casa, isso pode acarretar questões difíceis para a energia do planeta no seu mapa. Aqui a gente está falando do mapa do eclipse, né? De quando está acontecendo. E se a gente perceber, esse mesmo efeito está acontecendo, porque afinal o eclipse é lunar, mas o Sol e a Lua, eles vão se alinhar na mesma, né? Quando o eclipse estiver no ápice, existe esse alinhamento. Então, eles estão muito próximos. Se você está olhando, o Sol está no que a gente chama todo mês o Sol. Quando está para passar de um signo para o outro, a gente chama de Sankranti. É um momento em que a gente tem atividades muito interessantes para se fazer durante o Sankranti do Sol. Não todas, né? Eu sempre gosto de falar a frase que eu falo para os alunos, falo para as pessoas com as quais eu leio o mapa. Não existe uma energia ruim ou uma energia boa. Existe uma energia boa para estas situações, existe uma energia ruim ou que não funciona para outras situações. Então, sem contexto, não existe, não tem como se falar se aquilo funciona ou não funciona, né? O contexto sempre tem que estar presente. É bom para quê ou não é bom para quê? Ou não funciona para quê? Né? Então, se a gente observar, o Sol está com Saturno está em combustão lá no céu agora, né? No dia 14, Saturno já entrou em combustão, mas né, nesse dia está lá. Saturno está em Aquário, vai se mudar para Peixe já, né? Quem até tem o vídeo do Sadhchat lá dentro da comunidade Gori, onde eu falo do trânsito do Sadhchat, quem está entrando em Sadhchat, quem está saindo do Sadhchat, que é um trânsito muito importante de Saturno, mas eu gosto de lembrar que existem outros além do Sadhchat. E essa aula de Saturno eu fiz com muita pesquisa, com muito embasamento, e eu acho que vale muito a pena você entrar para a comunidade, principalmente por todo o conteúdo, mas esse conteúdo de Saturno está muito legal. Então, se a gente observar, Sol está entrando lá em Sankranti, Saturno também está no limite, porque ele já está indo para Peixes também, inclusive ele vai estar se mudando no final de março aí, a Lua também está no limite, Ketu, né, onde vai acontecer esse eclipse, está lá em Virgem, e se a gente olhar lá em Peixes, a gente tem Rahu, Vênus retrógrado e Mercúrio. Então, assim, gente, tá assim, um monte de planeta junto, um monte de energia junto acontecendo na mesma casa, e isso, com certeza, traz questões mais difíceis pra gente. Bom, o Sol, ele tá em Purva Bhadrapada, né, em Aquário, nesse limite aí do Sankranti. E a Lua, ela tá em Uttara Falguni. Essas são as nakshatras, né? O que a gente fala que são as nakshatras, que são as mansões lunares, entre aspas, como se fossem os signos da Lua, né? Isso aí, quem está estudando astrologia védica, ou quem já viu, vai entender um pouco melhor. Por enquanto, talvez você só grave aí a palavra nakshatra. Então, nesse início aí, a Lua tá lá no limite de Leão, tá indo lá para Virgem, e se a gente for pensar, Leão é um signo mais... onde a gente pensa no rei, no leão, na construção, no planejamento, na ação, existe algo bem concreto. E Virgem é onde a gente busca muito controle, a perfeição, né? A energia de Virgem é aquela energia que quer sempre achar as coisas que não funcionam para que as coisas passem a funcionar. Então, Virgem tem muito essa história do controle. Que se a gente olhar, se aqui desse lado a gente tem Virgem, onde o eclipse, né, vai acontecer na sua maior parte, do outro lado a gente tem Peixes. E se por um lado Virgem é esse signo que quer controlar, quer a perfeição, quer passar toda essa análise, Peixes é o contrário. Peixes é o signo do deixa ir, do deixa fluir, né? E quando a gente pensa muito, né, nessa história, toda vez que vem o eclipse e a gente tem
alinhamento, né, do Sol, da Lua. E uma das coisas que a gente pensa, se os astros que têm tanto esse poder, essa energia com a gente, eles estão se alinhando, dentro da gente também algo está se alinhando. Então, o eclipse é uma época muito boa para a gente olhar, porque as nossas sombras, os nossos pensamentos negativos, eles vêm à superfície. É um momento que isso realmente vem. Então, é o momento da gente olhar para isso e fazer essa análise, dessa olhada, né? No que então eu vou deixar, no que então eu vou ficar. Esse movimento do eclipse também traz uma grande oportunidade da gente crescer. Por quê? Se por um lado a gente está indo, esse eclipse está acontecendo em Virgem, né? Onde tem essa energia mais crítica, mais de julgamento, por outro lado, que é o oposto, né, onde o Sol vai estar em Peixes, também fala muito de ter uma visão onde as coisas podem ser mais aceitas, né, ter mais visões de um mesmo fato. Então, isso eu acho que é muito interessante da gente pensar. Quando a gente olha em Purva Bhudrapada, o símbolo de Purva Bhudrapada, que é onde o Sol está, essa nakshatra, o símbolo é um homem com duas faces, né? Então, essa história de ter mais de uma perspectiva sobre o mesmo assunto. E no caso da Lua, que está em Uttara Falguni, traz mais essa energia do homem que tem duas cabeças. Então, essa história da gente acabar tendo um pouco dessa possibilidade de abrir essa perspectiva. E eu acho que uma das coisas que esse eclipse está pedindo muito também é a questão da gente não morar muito, ou não morar somente na cabeça, ou a gente não trazer muita intelectualidade para tudo que existe aqui na vida. A gente, é um momento onde podemos aprender a sentir um pouco mais, viver mais no corpo. E essa é muito a energia de Ketu, né? Ketu que está aqui, onde a Lua agora vai caminhando, né? Se a gente olhar aqui na nossa próxima tela, a gente acabamos aqui a 1h43, e aqui da 1h43 às 4 da manhã, né? Estou usando como referência São Paulo, apesar de eu morar na Índia. Aqui na Índia o eclipse vai ser durante o dia, aí no Brasil o eclipse começa na madrugada. Então, quando a gente observa aqui, a Lua já avançou mais um pouquinho, ela estava com 28 graus, foi para 29, já está lá no limite, né, da borda, e o Sol também andou mais um pouquinho. E aí a gente está já no meio dessa história. E lembrando, né, que essa energia de Saturno está muito presente nesse processo, né? Saturno está lá em Aquário de alguma forma e está olhando lá para a Lua, né? Está trazendo todo esse aspecto. E aí o eclipse continua, né? Esse eclipse lunar continua, e quando chega das 4 da manhã às 6h12, né? São Paulo, a gente vê que o Sol está com 29,45 e a Lua está em 29,59. Já está quase passando para Virgem. Se o eclipse está acontecendo na sua primeira casa, ou seja, se você é de Peixes, se está lá no eixo de Peixes e Virgem, né? Então a probabilidade de você sentir muito nesse eclipse é forte, ou se está acontecendo aonde a sua Lua mora, né? Se a sua Lua mora em Peixes ou Virgem, né? É sempre interessante observar. E o que a gente pode... Ai, desculpe. O que a gente pode fazer durante um eclipse? Então, para os praticantes que já estão acostumados ou que querem criar uma prática espiritual para o eclipse, conseguem, têm essa possibilidade, né? O que é interessante? Tomar banho antes do eclipse, tomar banho após o eclipse. Fazer o jejum, para quem pode, 9 horas antes do eclipse lunar,
E durante o eclipse, não se alimentar e nem beber água. Logicamente, isso para quem consegue, para quem pode ou para quem quer tentar. Não olhar diretamente para o eclipse. E durante o eclipse, você pode, por exemplo, fazer um dos mantras, o Mrityunjaya, que inclusive é um mantra já muito conhecido, é o Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamamritaat. Então, esse mantra você pode usar aí durante o eclipse, e também pode fazer os mantras que usam mente. Mas geralmente, primeiro a gente faz mantras de proteção, como esse Mrityunjaya, ou se você já tem algum mantra de proteção para você, e após isso você pode fazer outros mantras também, né? Que você já tem a recomendação, o que você já faz com tranquilidade. Mas para o pessoal, então, que tem lua ou casa 1 envolvida no eclipse, faça os mantras, né? Faça o Mrityunjaya ou qualquer outro mantra de proteção que você já está acostumado a fazer. Então, 4 da manhã, às 6h12 da manhã, a lua já está quase lá no pico, saindo de Leão, lá no limite da borda, né? E o Sol também andou lá 29h45 para chegar lá, em Virgem. E quando a gente olha aqui, aí a gente vê a lua agora chegou em Virgem, tá lá com Queto, né? No outro eixo lá do outro lado, a gente tem Vênus, retrógrado Urano e Mercúrio. E agora a gente já está no final do eclipse, que vai acabar às 7 da manhã. Né? Após as 7 da manhã, o eclipse acaba. Para o pessoal que está no Brasil, né? Obviamente você vai estar num período de madrugada, o que isso pode ser favorável ou não. Se você consegue acordar, fazer tudo isso que a gente comentou, de tomar banho antes, tomar banho depois e durante fazer suas orações, vai ser muito legal. E se não puder, também vai se organizando, se é do seu interesse também, para no futuro você puder fazer isso. Os eclipses abrem certas questões nos nossos mapas que são pertinentes às casas aonde ele acontece. Então, e obviamente, se você está na regência, o seu mapa está sendo regido, algum planeta que está lá de alguma forma na casa do eclipse, né, onde o eclipse está acontecendo, isso pode realmente ficar muito mais forte, né? A energia aí pode ficar muito mais forte no seu mapa. Então, agora eu vou falar sobre os efeitos dependendo de onde acontece o eclipse no seu mapa. Isso pode ser considerado a partir da sua primeira casa, ou seja, né, do ascendente, no caso aqui, né, a primeira casa, ou então contar a lua como sendo a sua primeira casa, né? São duas perspectivas diferentes. Quando a gente trabalha com a referência da lua, a gente está pensando muito também na mente, né? Afinal, a lua representa a mente no nosso mapa. E quando a gente está tomando Lagna, o ascendente, né, como primeira casa, como referência, a gente está pensando muito nas questões de corpo, né, das minhas decisões, das minhas perspectivas. Quando o eclipse acontece na primeira casa, pode ter questões físicas, né? Relativas a ter fisicamente ter algum problema, né? Porque aqui a gente está falando ou algum machucado, ou alguma questão em relação à pessoa, né? E obviamente, lembra, gente, isso também é pertinente às regências e planetas do momento, né? E se tem planetas lá. Na segunda casa é relativa a perdas financeiras. A terceira casa fala muito sobre de oportunidade e riqueza. A quarta casa fala sobre emoções, e aí pode gerar questões de ansiedade, de medo. Quinta casa pode gerar estresse e muito, né, overthinking, quando você pensa demais. Sexta casa mexe com a felicidade. Sétima casa, questões para o parceiro ou o marido, esposa. Oitava casa pode trazer questões de doença, né?
Nona casa pode trazer problemas com relações à reputação, né? Perda de respeito e reputação. 10ª casa fala de felicidade. 11ª casa mexe na questão dos ganhos. E 12ª casa mexe na questão de perda, questão de se machucar ou de infortúnios, né? Então, isso que a gente está falando né, é uma possibilidade de acontecer, de abrir quando os eclipses acontecem lá. Por isso que a gente fala que é interessante ter, né, fazer um mantra de proteção durante o eclipse. Às vezes você não pode sentar na frente do seu templo, mas você pode, enquanto, sei lá, você está trabalhando, ou enquanto você está sentado ali um pouco fazendo alguma coisa, você fazer o seu mantra mental aí na sua cabeça. Ao mesmo tempo, isso não é para gerar um susto, um medo. Essas são as possibilidades que acontecem e que podem ser abertas dependendo da casa onde o eclipse está acontecendo e dependendo também de como essa energia vai ser trabalhada individualmente em cada mapa. Tá bom? Eu desejo aí a todo mundo um ótimo eclipse, né? Que a gente consiga sempre cada vez que um eclipse vem, é uma chance de crescimento muito grande. E eu sempre gosto de lembrar que às vezes a gente não consegue se organizar assim para um eclipse ou para começar alguma atividade ou para celebrar alguma questão, né, assim, em termos de rituais védicos ou em termos de mantras, mas existe sempre um ciclo, a gente vive voltando para as mesmas comemorações, as mesmas situações, né, eu digo situações não exatamente iguais, mas as coisas vão se repetindo em espirais com pinturas diferentes, mas com a mesma raiz. Então, sempre o que não dá para fazer de repente nesse eclipse, já lembra que tem um eclipse a partir de 15 dias, a partir do dia 14, que vai ser no dia 29. Então, você pode, então, se preparar melhor para o eclipse solar que está por vir. Então, não criar, né, assim, grandes questões, criar dificuldades, eu não consegui fazer nada nesse eclipse, né, e ficar aí meio que sofrendo. Então, assim, se nesse eu não conseguir, ou se eu conseguir fazer alguma coisa, se eu conseguir me preparar com um item, então, quem sabe no próximo eu consiga fazer 2, ou então, pelo menos, eu consiga repetir o que eu fiz nesse. Porque a ideia aqui é de sempre estar crescendo, né, sempre estar buscando algo melhor e que a gente possa se proteger e se sentir melhor e crescer com esse processo todo. Então, bom eclipse para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. E aproveita, se você já está por aqui, para assistir o outro vídeo geral dos eclipses, onde eu falo dos eclipses de forma geral, não desse somente que está acontecendo agora. Dani Avad.